Bom, pessoal, e vamos a uma matéria, né, que a imprensa tá veiculando nesses últimos dias. Olha só que interessante aqui, ó. Imprensa diz que Bolsonaro será indiciado nos próximos dias pela Polícia Federal. Conexão política. É interessante, né? Que nós estamos vendo aí anulação de provas, de condenados, de réus confessos. A gente viu as delações aí da Odebrecht, né? Nós vimos aí José Dirceu, nós vimos a JF, né? Todos envolvidos na Lava Jato, né? Inclusive os irmãos batistas, né? Chegaram a confessar e delatar, e você vê que interessante. No caso dos irmãos batistas, nós tivemos até gravações, né? Falando sobre os crimes, cara. As negociações dos crimes e tudo. Mas, enfim. No caso de Bolsonaro, aqui a imprensa já tá dando como certa o indiciamento dele por conta das joias da Arábia Saudita e da inserção dos cartões de vacina. Eu fico me perguntando aonde é que estão envolvidos, onde é que está nesse inquérito a servidora de São Paulo e o servidor do Rio de Janeiro que, né, no caso do Rio de Janeiro, o cara confessou. E não tinha nada a ver com Bolsonaro. Nada a ver com Bolsonaro. É. Mas enfim, tem a outra questão que chama a atenção, na questão do cartão de vacina. Qual era a vantagem? Até agora, gente, não ficou claro qual seria a vantagem que Bolsonaro teria com a questão do cartão de vacinação. Porque o cara foi para os Estados Unidos, entrou sem o cartão. Ora, se ele falsificou, ele tinha que ter um objetivo. Cadê o objetivo? Porque ele entrou nos Estados Unidos, rodou o mundo inteiro sem questão de apresentar o cartão. Então, assim, você não tem em lugar nenhum o uso desse cartão. E fica a pergunta, aonde está essa vantagem de Bolsonaro? Porque para ter o crime, você tem que ter o crime e a vantagem do crime. É um negócio que não dá pra gente entender. Mas enfim, é um Brasil que libera corruptos e pune homens honestos por crimes que chegam a ser absurdos no nosso, né? Mas vamos pra matéria, gente, para nós compreendermos melhor. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque aí a opção receber todos os vídeos. Na descrição tem a nossa chave Pix, uma forma de você colaborar com o nosso canal e ajudar o nosso trabalho. Tá no comentário fixado também, né? Junto com o nosso Twitter, o link para você seguir a gente e não perder nenhuma matéria. Lembrando que nós estamos desmonetizados e precisamos do seu apoio aqui no canal. Tem as nossas lives todos os sábados às 20 horas. O seu comentário é lido e respondido e aquele bate-papo bem legal. Bom, a Polícia Federal está prestes a concluir 2 inquéritos que investigam o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo informações da imprensa, as investigações em fase final envolvem o caso das joias da Arábia Saudita e as fraudes dos cartões de vacinação, conforme publicado pelo colunista Lauro Jardim de O Globo e confirmados pelo UOL. Fontes ligadas às investigações teriam indicado que Bolsonaro será indiciado em ambos os casos. O indiciamento sugere que a PF encontrou indícios de crime e encaminhará os resultados ao Ministério Público para avaliação de uma possível denúncia. No caso dos cartões de vacinação, a PF já havia apresentado um relatório final em março, indiciando Bolsonaro e outros 16 investigados por crime como inserção de dados falsos em sistemas de informação, falsidade ideológica e associação criminosa. No entanto, o Procurador-Geral da República, Paulo Gunat, pediu um aprofundamento das investigações antes de decidir sobre a denúncia. Em outras palavras, ele não se sentiu muito confortável, né? Tipo, tem que ter mais alguma coisa, senão isso aqui não vai pegar legal. Agora o processo será reavaliado pela PGR. Quanto ao caso das joias, ainda não está claro se outros envolvidos, como o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, também serão indiciados. Em agosto do ano passado, a PF intimou Bolsonaro, Michele e outros auxiliares, como Fábio Fangarten, para depor, mas a maioria optou pelo silêncio. As investigações sobre a tentativa de golpe também estão avançando e, segundo a imprensa, devem ser concluídas no próximo mês, segundo fontes próximas ao caso.
Tá aí a matéria, gente. Então, assim, você olha aqui, você não encontra a materialidade do crime. O cara não fraudou o Brasil, o cara não roubou o país, o cara não quebrou o país. Isso aqui tá igual àquela questão da Covid-19. Não tem nada para apresentar um monte de narrativas. A gente já tem ali a investigação, você vê, a própria Procuradoria-Geral da República, o Paulo Goulart, ele não indiciou. Ele pediu para a PF se aprofundar mais. Por que ele pediu, gente? Porque se ele tivesse elementos ali que ele teria, não, vamos indiciar, não, ele olhou e falou, cara, isso aqui tá muito superficial, vocês têm que encontrar mais alguma coisa. Cavuca aí, porque assim não dá. Nas questões das joias da Arábia Saudita. Meu, você tem pelo menos 3 leis, né? Você tem uma do tempo do Fernando Collor, você tem uma ratificação ali como é o nome dele? Do Fernando Henrique Cardoso, e você tem uma alteração de Dilma Rousseff, cara, autorizando o Bolsonaro a fazer o que ele fez. Ter direito a ficar com a parte que se referia a ele. Você teve agora, por exemplo, eu vou dar outro exemplo pra você agora. Lá no Rio Grande do Sul, Dilma perdeu vários bens relacionados a presentes. Teve a matéria esses dias aí, né? Vários bens presidenciais que ela recebeu se perdeu por conta das enchentes. Lá nos dispositivos de Fernando Henrique e da Dilma, que eles criaram que eles alteraram na Constituição, dão direito ao presidente da República vender. Agora, o problema todo, gente, é que eles tentaram pegar Bolsonaro por sonegação lá na questão da alfândega. Porque todo o rolo começou ali. Aí, o que aconteceu? A Receita Federal foi lá, depois de apurar a forma que o presente foi dado, de que maneira o presente foi entregue. Aí, o que aconteceu? Vejam só. O bem não precisava pagar o imposto. Isso foi a própria Receita Federal, não é o Fagundes que está falando. Só que aí eles passaram para outra coisa. Porque assim, resolve um problema, eles vão para outro, eles não sossegam. É igual você ver o Martins lá, o cara. O cara não saiu do Brasil, o cara não estava foragido, o cara estava no país, mas foi preso porque tinha fugido para os Estados Unidos. E o cara nunca saiu do Brasil, foi provado, comprovado e reprovado. E o cara continua preso. Então você vê que não há uma investigação séria no contexto de... Porque você vê, você pega um traficante, gente. Um traficante. Você viu, por causa de um detalhe num erro, o Supremo soltou o André do Rap. Por causa de um detalhe no processo. Soltaram o André do Rap. E a gente viu o furdúncio que deu aí. A gente viu durante a pandemia... né? A própria justiça soltando 3 líderes do PCC. E o que aconteceu? O primeiro fugiu, o segundo fugiu com tornozeleira, restrição. O terceiro os caras soltaram sem restrição nenhuma. Fica aí, porque, né, os outros fugiram. Quer dizer, assim, são absurdos que nós olhamos no país e a gente tenta entender que tipo de justiça é essa que nós temos hoje. Você vê, o cara tá preso por causa de uma falsificação de um cartão de vacina. Gente, isso é crime administrativo. Isso é crime administrativo. Só pra vocês terem uma ideia, isso não tem nada a ver com questão política, isso não tem... Quer dizer, é um crime que não dá pra gente entender no Brasil. Você vê, vou trazer um outro... O Flávio Bolsonaro. Meu, a mídia moeu os 4 anos do governo Bolsonaro, essa história da rachadinha. Moeu. Agora nós estamos com outros casos, no caso dele lá acabou, encerrou. O cara não cometeu. A mídia veio falar que o cara não cometeu, a mídia veio falar que o cara... Não, a mídia não veio, a mídia ficou calada na hora que saiu o resultado. Nós estamos agora ali com o caso do André Janones. Tem o caso do siciliano que está em segredo, morreu o assunto do ninguém fala, 40 e poucos milhões de reais. No caso do Flávio, 1 milhão e pouquinho. No caso do André Siciliano do PT, 49 milhões, ninguém fala nada. Tá o André Janones agora moendo lá o negócio. A mídia calada, cadê a mesma mídia, gente? Então você vê, tem 2 pesos, 13 medidas nesse país, a justiça. E a imprensa tá aí agora já anunciando o indiciamento de Bolsonaro.
Já tá ali, né? Enfim, eu não duvido. Pior que eu não duvido nada, porque num governo que a pessoa é presa por expressar uma opinião... num país, na verdade, né? Comentários pra gente finalizar. A gente tava vendo, né? Eu trouxe a matéria ontem sobre a questão, avaliação positiva do STF no país. E é interessante, gente, que até entre os eleitores de Lula, a avaliação é péssima. Sabe qual é a avaliação positiva entre os eleitores de Lula? 14%. 14% dos eleitores de Lula avaliam bom a ótimo o trabalho do STF. 42%, 43% dizem que é péssimo, ruim. A mesma coisa acontece com os eleitores de Bolsonaro. O número são os mesmos praticamente. E no geral a coisa fica ali também no mesmo patamar. 14% do povo brasileiro, né? Só 14% veem a justiça, a corte, a Suprema Corte com positividade. Mais de 40%, 45% vê com negatividade. Então tem alguma coisa errada no país em que um ministro diz que o povo brasileiro sente orgulho da corte, mas na pesquisa, boca a boca com o povo diz o contrário. Então tem alguma coisa errada nessa história. Comentários pra gente finalizar. Sueli prometeu cerveja e picanha, mas só entrega mais impostos. É esse governo que a gente tem. Ela comentou aqui no vídeo: senador pega governo de surpresa e retira taxa das blusinhas de projeto, né? Rodrigo Cunha, de Alagoas, do meu estado, o cara foi lá e tirou, né, o projeto, a taxação lá da Shein, da Shopee, né, lá do coisa lá, do projeto Mover Verde, né? Mobilidade Verde, tirou. Mas é isso aí, Sueli. Esse governo é exatamente isso. Prometeu uma coisa ao povo, tá dando fumo agora. Fabrício Silva, meu amigo, comentando aqui: esse governo está igual a casa da mãe Janjoana. Ele fez uma bagunça, todo mundo manda, risos. Ele fez um trocadilho aqui, vocês entenderam, né? Janjoana. Senador pega todo mundo de surpresa e retira a taxa das blusinhas de projeto. Ninguém tava esperando isso não. O cara foi lá e toma, ele peia, tirou, né? Graças a Deus que ele fez isso. Bom, gente, tá aí. Daqui a pouco a gente volta mais informações. Vamos ficar ligadinhos aí, hein?